Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Então, meus amores, vamos abrir o livro de Geografia na página 228. A gente vai estudar a agricultura, certo? Primeiramente, a gente pergunta o que é agricultura, né? Então, agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. Então, a variedade de produtos que podem ser cultivados é grande e o cultivo ele depende de alguns fatores, por exemplo, o tipo de solo, o clima, certo? Então, na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira que possam ser aproveitados pelos seres humanos como alimentos, medicamentos e matéria-prima para a fabricação de diversos outros elementos. Então, cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo, e os nutrientes são obtidos por meio da decomposição da matéria orgânica no solo que forma o humus. Então, a gente tem aí uma etapa aí. Primeiro, a decomposição que produz o humus ocorre porque a superfície do solo e tudo que há nela, como restos de animais, de plantas, entre outros, são desgastados pela ação da água, da temperatura, que no caso é o calor e o frio, da chuva, do vento e dos seres vivos que vivem nela. Segundo, essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedaços menores, que se infiltram e são novamente quebrados em pedaços ainda menores pela ação das plantas que conseguem se desenvolver neles, certo? E por fim, quando os seres vivos que vivem no interior do solo, como formigas, minhocas, morrem, os restos dos corpos se decompõem e se juntam às partículas já minúsculas. Então, forma-se assim o humus, certo? Então, a agricultura é uma atividade que ocorre em várias etapas de trabalho, como preparar a terra, plantar, cuidar da plantação, colher. Existem diferentes formas de cultivar as plantas. Dentre elas, podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e o cultivo de subsistência. A monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal, ou seja, só alface, ou então só pimentão, ou então só cenoura e assim sucessivamente. A policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais, ou seja, você pode cultivar alface, couve, entre outros, certo? Algumas policulturas podem ser realizadas por meio de rotação de culturas. Essa prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área, certo? Então, assim, cada espécie vegetal retira os nutrientes e sais minerais de que precisa do solo, e essa técnica evita o empobrecimento do solo, pois cada cultura plantada necessita de nutrientes diferentes, dando ao solo tempo de se renovar, certo? Então, essa é a ideia da rotação de culturas. O cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que planta, ou seja, é cultivar apenas para você, não para vender, certo? Então, vamos ver algumas necessidades dos vegetais. A gente sabe que os vegetais cultivados na agricultura, eles necessitam de algumas condições para se desenvolver, como clima adequado, porque há vegetais que se desenvolvem melhor em climas mais quentes e outros que se adaptam melhor aos climas mais frios. Então, alguns precisam de climas úmidos, outros de climas secos e assim sucessivamente. O solo adequado, porque alguns tipos de solo são naturalmente férteis e outros não. Então, quando o solo não é fértil, o agricultor precisa adubá-lo e utilizar sementes de boa qualidade. A questão da água, que embora algumas plantas se desenvolvam melhor em áreas mais secas, outras elas precisam de áreas alagadas. Então, todas as plantações precisam de água para se desenvolver, certo? E luz e calor do sol, que a luz e o calor do sol, elas dão à planta a condição de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, certo? Então, na agricultura, é preciso adotar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo. E para que não ocorra esgotamento do solo, ou seja, para manter o solo fértil. Então, para que os terrenos sejam preservados, é preciso que cada plantio
que a cada plantio o solo seja tratado. Então, nos casos de desmatamentos de áreas para a exploração da madeira ou outros fins, as leis ambientais específicas determinam o replantio, certo? Então, vamos lá, né? Aí, hoje em dia, muitos agricultores, eles optam pelo uso de fertilizantes para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação, além do uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantações que estão sendo cultivadas para impedir que as pragas destruam as lavouras, e do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. O uso de agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo. Então, também pode causar sérios danos à saúde das pessoas, pois as plantas elas podem ficar envenenadas e, portanto, impróprias para o consumo. Então, para a manutenção e preservação da natureza, os agrônomos desenvolvem técnicas modernas para as plantações de frutas, vegetais, legumes, com uma fiscalização constante. Alguns desses cuidados são esses aqui, ó. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária para o cultivo pela irrigação ou drenagem, aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo, certo? Vamos fazer um pequeno exercício? Então, vamos lá, né? Primeira questão aí, ó. Elimine as letras W, K e Z e descubra a palavra. Então, quando a gente elimina essas letrinhas aí, a gente consegue a palavra agricultura. Aí ele diz, escreva abaixo o que é agricultura. A gente viu o quê? Que agricultura é o quê? É o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos, certo? Terceira, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Eu vou dar algumas sugestões de resposta, certo? Mas vocês podem dar as respostas de vocês. Letra A, qual é a finalidade do cultivo na agricultura? Então, a finalidade do cultivo na agricultura é o quê? É que as plantas elas podem ser cultivadas tanto para servirem de alimentos, como para medicamentos, como para a fabricação de tecidos, entre outros. Letra B. De onde cada espécie vegetal retira aquilo de que precisa para se desenvolver? Então, cada espécie vegetal ela retira do solo os nutrientes e os sais minerais que elas precisam para sobreviver, certo? Então, letra C, como são obtidos os nutrientes? Esses nutrientes, eles são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que essa matéria orgânica pode ser animal ou vegetal, certo? Letra D. O que essa decomposição forma? Essa decomposição, ela forma o humus, que é o que enriquece a terra, certo? O que torna o solo fértil? Eu acabei de explicar agora, que a presença de humus é o que torna o solo fértil, certo, gente? Então, vamos para nosso próximo assunto, que é o quê? A pecuária. A gente vem com a pergunta, o que é pecuária? Pecuária é a atividade econômica que envolve a criação de animais. Essa atividade tem importante papel na economia brasileira, pois é a matéria-prima de muitos produtos. O que é matéria-prima? Matéria-prima é o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Então, elas são transformadas nas fábricas e indústrias, certo? Cada espécie de animal criada fornece matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. Por exemplo, aí, ó. Os bois e as vacas fornecem leite, carne e couro. Os cavalos e éguas fornecem transporte e couro. Os porcos fornecem a carne e o couro. Os búfalos e búfalas fornecem leite, carne e couro. Os carneiros e ovelhas fornecem o leite, a lã e a carne. Os bodes e as cabras fornecem o leite, a carne e o couro. Os jumentos e os jegues fornecem o transporte. Os bichos de seda fornecem os fios para a fabricação de seda. As aves fornecem carne, ovos e penas. As rãs fornecem a carne.
As abelhas fornecem mel, cera e própolis. Os peixes fornecem a carne. Na pecuária também a gente tem que cada tipo de criação recebe um nome específico, relacionado ao tipo de animal que está sendo criado. Por exemplo, bois e vacas é chamado de bovinos, porcos e porcas, suínos, carneiros e ovelhas, ovinos, jumentos e jegues, azinos, búfalos e búfalas, bufalinos, bodes e cabras, caprinos, cavalos e éguas, equinos, certo? Os profissionais que criam animais também recebem nome específico de acordo com a espécie de animal. Por exemplo, avicultores, criadores de aves, apicultores, criadores de abelhas, sericultores, criadores de bichos da seda, ranicultores, criadores de rãs, piscicultores, criadores de peixes, suinocultores, criadores de porcos, ovinocultores, criadores de ovelhas, caprinocultores, criadores de cabras, bovinocultores, criadores de bois e vacas, cunicultores, criadores de coelhos. Existe também, basicamente, dois tipos de criação de animais. Temos a criação extensiva, que é aquela em que os animais são criados soltos em grandes áreas, geralmente alimentando-se do pasto, e a criação intensiva, que é aquela que os animais são presos em pequenas áreas, confinados e se alimentam ali, principalmente de ração, certo? Então, alguns dos cuidados que todo pecuarista deve ter são com relação à higiene, vacinação, alimentação, os remédios, a assistência veterinária, entre outros, dos animais e de seu rebanho. O importante é que o rebanho seja tratado para que não haja risco à saúde das pessoas que utilizarão os produtos obtidos a partir do que se fornece, certo? Vamos fazer um pequeno exercício também sobre esse assunto? Então, vamos lá. Aí, ó. Observe as imagens e responda. Letra A. Qual das imagens acima mostra uma prática de pecuária intensiva? Lembre, intensiva é que eles são criados em pequenas áreas, não é criado solto no coisa. No caso aí a gente tem que a imagem 2, certo? B. Qual é a diferença entre as atividades pecuárias nas imagens? Uma sugestão de resposta é o quê? É que na primeira a gente tem a pecuária extensiva e na segunda a gente tem o quê? A pecuária intensiva. Letra C. Qual é a semelhança nessas duas atividades pecuárias? Se vocês prestarem atenção, em ambos os casos, os pecuaristas eles têm atenção com relação à higiene, vacinação, alimentação, remédios, assistências veterinárias, entre outras coisas com relação aos animais, certo? Segunda, troque os símbolos pelas letras e descubra qual é o primeiro elemento usado num processo de industrialização. A gente sabe que o primeiro elemento é a matéria-prima, certo? Beleza, gente? Até aí? Então, vamos para o nosso próximo assunto. Agora a gente vai estudar a indústria. Então, a indústria, ela desenvolve atividade econômica que transforma uma matéria-prima em produtos ou bens utilizáveis pelos seres humanos. Então, a matéria-prima, em geral, é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo, que pode ser animal, vegetal ou mineral. Os bens ou produtos fabricados pela indústria, eles podem ser destinados tanto a outras indústrias como ao comércio. Então, a atividade industrial ela é muito importante, pois por meio dela são fabricados alimentos, remédios, vestuário, carros, brinquedos, entre outros. E, além disso, é fonte de emprego e renda para inúmeros trabalhadores. Existem tipos principais de indústrias, que são, por exemplo, as indústrias extrativas, a indústria de base, as indústrias de bem de capital, as indústrias de bens de consumo e as indústrias de construção civil. Vamos estudar vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Vamos iniciar com as indústrias extrativas. As indústrias extrativas, elas são as que extraem elementos da natureza, que pode ser vegetal, animal ou mineral, que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta, por exemplo, o ferro. Próximo tipo de indústria são as indústrias de base, que são aquelas que transformam a matéria-prima bruta, extraída pelas indústrias extrativas, em matéria-prima para outras indústrias, por exemplo, o ferro já tratado, que é utilizado em siderúrgicas, metalúrgicas, entre outros, certo?
Agora a gente tem as indústrias de bens de capital, também chamadas de indústrias de bens intermediários. São aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de bens na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Por exemplo, as indústrias de torno e máquinas de grande porte, certo? Agora a gente vai para indústrias de bens de consumo. Também conhecida como indústrias de transformação, elas são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústria de carros, alimentos, tecidos, equipamentos eletrônicos e assim sucessivamente. Próximo tipo de indústria são as indústrias de construção civil. Elas são indústrias ligadas às edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. E essas indústrias em geral têm custo muito alto de funcionamento, certo? Então, de acordo com as mercadorias que produzem, as indústrias de bens de consumo elas são classificadas em indústrias de bens duráveis, que são aquelas que atuam na produção de mercadorias de grande vida útil. Nessa categoria estão as indústrias automobilísticas e as eletrônicas. E indústrias de bens não duráveis, que são as que atuam na produção de bens de consumos perecíveis. Exemplos, as indústrias alimentícias, têxtil ou de vestuário, de remédios, cosméticos, entre outros. Vamos conhecer quais produtos as indústrias de bens de consumo produzem, né? Então, a gente tem a indústria têxtil, produz tecido, indústria alimentícia, produz alimento, indústria farmacêutica, remédios, indústria eletrônica, televisores, celulares, entre outros, indústria de eletrodomésticos, geladeiras, fogões, etc. Então, a atividade industrial é muito importante para um país, pois gera emprego, envolve várias outras atividades econômicas. No entanto, durante a transformação da matéria-prima, muitas indústrias liberam despejos em rios poluindos e gases que são prejudiciais ao meio ambiente. Os gases eliminados eles têm provocado problemas de poluição ambiental, conhecidos como chuva ácida, efeito estufa e buracos na camada de ozônio. A chuva ácida acontece quando a chuva é enriquecida por substâncias tóxicas, muitas vezes liberadas pelas indústrias, certo? O efeito estufa ele é um fenômeno natural causado pela presença de alguns gases na atmosfera da Terra, como o gás carbônico, o vapor de água e o gás metano, que retém uma parte do calor na atmosfera, deixando assim as temperaturas relativamente estáveis. Ao contrário do que muita gente pensa, o efeito estufa ele não é um fenômeno que faz mal ao nosso planeta. Na verdade, a vida na Terra só é possível graças a ele, que mantém a temperatura do planeta constante. O problema, como em quase tudo na vida, está no excesso. O ser humano anda lançando no ar uma quantidade maior do que poderia de alguns gases que formam a camada do efeito estufa, como o gás carbônico e o metano. E por conta disso, a temperatura da Terra está mais alta do que deveria, gerando um problema que chamamos de aquecimento global, que ameaça a vida no planeta, certo? A camada de ozônio é uma camada que protege a atmosfera e filtra a radiação solar, impedindo que muitos raios nocivos aos seres humanos cheguem à Terra. Então, muitos processos industriais, assim como diversas atividades humanas, liberam gases que destroem essa camada, causando-lhe buracos que permitem a passagem desses raios. Uma curiosidade que a gente tem é que existem leis que obrigam as indústrias a diminuírem os impactos que causam no ambiente. Então, a colocação de filtros de ar nas chaminés das indústrias e o tratamento da água poluída antes dela ser despejada em rios são algumas das medidas obrigatórias por lei. Por isso, algumas indústrias têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuindo as agressões ao meio ambiente, por meio, por exemplo, das usinas de compostagem e de reciclagem. Então, as usinas de compostagem são instalações industriais que transformam o lixo orgânico, ou seja, de origem animal ou vegetal, em composto orgânico para a agricultura.
Já as usinas de reciclagem, elas são instalações industriais que separam o lixo de acordo com sua matéria-prima. Por exemplo, papel, plástico, vidro, metais, entre outros, para serem utilizados em processo de reciclagem, certo? Então, apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos com relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Então, certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ao emitir de forma descontrolada gases poluentes ou ao despejar seus dejetos em rios, por exemplo. Por isso, atualmente, as indústrias buscam cada vez mais diminuir a degradação e a poluição ambiental causadas por seus dejetos. O dejeto industrial ou lixo industrial é aquele proveniente das indústrias. Dentre todos os tipos de lixos, os resíduos industriais têm sido um dos maiores problemas quando se trata da preservação do meio ambiente. O lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, vidros, cerâmicas. Esse tipo de lixo é tóxico e necessita de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento. Então, quando esses cuidados não são tomados e os elementos são despejados diretamente ou indiretamente ao ambiente, pode prejudicar a saúde dos seres vivos e até outros recursos naturais, como a água, o solo, o ar, entre outros, certo? Então, meus amores, nossa aula finaliza aqui. Vocês vejam a atividade proposta no Classroom, bem como na agenda, certo? Qualquer dúvida pode perguntar, que estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Super beijo e bons estudos!